Não é conversa, não vou fazer um Conselho de Estado para ficarmos todos 10 horas a discutir assim, sabem, nos termos do artigo tal, a corrupção. É agarrá-los, Luís Marques Mendes, agarrá-los. Nós temos que os agarrar, nós temos que acabar com eles. E portanto diz-me assim, isto é a típica conversa do populismo, mas é o que nós temos que fazer porque este país não anda para a frente enquanto nós continuarmos com a mesma conversa de treta. Há mesmo uma epidemia de corrupção. Isso nota-se nas estruturas locais e nas estruturas nacionais. Nós temos visto isso até no INEM e até nas estruturas de saúde. Nós vemos que a Polícia Judiciária tem feito um esforço hercúleo e o Ministério Público para conseguir ir atrás de um país, o tal país de Abril, que não tem a ver com antes haver corrupção ou não. Eu nasci em 83, Luís Marques Mendes. Quando eu nasci, o 25 de abril já tinha passado. Portanto, eu nasci em democracia e o que eu vi nesta democracia foi corrupção, corrupção e corrupção. Então não me venham pedir para olhar para 100 anos para trás ou 200 anos para trás. Eu quero acabar com ela agora. Eu quero um futuro para os jovens. Eu quero que olhem para o país e vejam assim o que é que podemos fazer daqui para a frente. Eu não quero ser o candidato velho do Restelo. Eu não quero ser o candidato do mimimi a ver se mudamos alguma coisa. É o morro na mesa. Luís Marques Mendes afirmou recentemente, numa entrevista à Rádio Observador, que não se recorda de ter sido sócio da empresa JMF Project and Business, uma empresa referida no âmbito do escândalo dos vistos Gold. Mesmo quando o jornalista esclarece que o caso está ligado aos vistos Gold, a resposta mantém-se. Não se lembra. Foi sócio de uma empresa que foi referida na chamada Operação Labirinto. Qual empresa? JMF Project and Business. Sim. Não se recorda disto. Já foi em 2011. Não estou sequer a ver qual é. É da Operação Labirinto, mas não sei. Aquele caso dos vistos Gold. Sim, mas. Na altura fez comentário sobre isso. Mas não me recordo qual. Não me recordo qual é a empresa. Mas os documentos confirmam. Há um contrato de sociedade por cotas da empresa JMF Projects and Business. Um documento oficial registado legalmente, onde surge o nome de Luís Marques Mendes como sócio da empresa. A JMF aparece referida no âmbito da Operação Labirinto, um processo judicial ligado ao esquema dos vistos Gold, um dos maiores escândalos da última década, marcado por investigações criminais, escutas telefónicas e suspeitas de tráfico de influências. Ao longo dos anos, vários órgãos de comunicação social noticiaram o envolvimento de Luís Marques Mendes neste processo. O Banco de Portugal teve muito bem, isso dá confiança às pessoas. Aonde? A obrigar a separar entre parte financeira e parte não financeira do Grupo Espírito Santo. Porquê? Porque a parte não financeira é que tem problemas financeiros sérios, o banco está bem. Ainda recentemente teve um aumento de capital com grande sucesso. Deve-se dizer às pessoas de uma forma clara, o Banco Espírito Santo não tem problemas, isso é bom. E, portanto, isto dá confiança e acho que o Banco de Portugal aqui merece um cumprimento especial. Foi tudo por causa não do banco, que está sólido, como dizem as autoridades, e nós temos razões para confiar, mas do Grupo Espírito Santo. Tem o mesmo nome, mas não tem nada a ver com o banco. É a parte do imobiliário, da construção, do turismo, de várias coisas. Evidentemente que o Banco de Portugal andou muito bem nos últimos meses ao separar as coisas, para não haver contaminação de uma para a outra. O banco é sólido. As pessoas não têm que ter receio, até porque se for necessário recapitalizar, lá há dinheiro ainda da Troika. E o Banco de Portugal está atento a isso, não há perigo nenhum para as pessoas. Apesar de tudo, coisas positivas. O banco está sólido, como voltou a reafirmar o governador do Banco de Portugal. Isso é uma garantia absoluta. Com tantas notícias aparentemente tão contraditórias, as pessoas têm razões para se questionar se isso é mesmo assim. Não, é mesmo. O banco está sólido no sentido de estar capitalizado, ou seja, a imagem que o governador ontem usou é muito feliz. Na segunda-feira, na prática, nascerá um novo banco. Com o mesmo nome, BES, mas com uma estrutura acionista completamente diferente, com um aumento de capital, portanto, devidamente recapitalizado, onde estará tudo aquilo que são ativos bons, o chamado bom banco, para pôr o banco bom sem esqueletos dentro do armário, sem lixo, ou seja, estará de fora tudo o que é lixo, tudo o que é esqueleto, tudo que são ativos tóxicos, ficarão num veículo que será uma espécie de banco mau. E assim chegamos ao novo banco e ao pedido de 1.149 milhões. Os portugueses têm razões para tentar perceber, afinal, isto é um buraco sem fundo. Claro que é. Claro que é. E acho que não vai ficar ainda por aqui. Os portugueses têm todas... O próprio Presidente disse isso, não é? Os portugueses têm todas as razões para se indignarem. Vamos por partes para as pessoas perceberem. Primeiro, ponto prévio. Porquê é que isto acontece, este buracão monumental? Isto é, em grande medida, ainda o legado do BES de Ricardo Salgado. 5 anos depois ainda continua a ter prejuízos brutais. O problema foi criado há 2 anos, quando foi feito o contrato de compra e venda. O contrato dizia o quê? Dizia que para créditos difíceis de difícil cobrança, créditos problemáticos, ou seja, tudo o que é lixo,
tudo que é esqueleto, tudo que são ativos tóxicos. Ou seja, aqueles créditos muito difíceis, havia como almofada. Mário Centeno não falou verdade às pessoas há 2 anos atrás. Estava na cara de qualquer pessoa que, evidentemente, o comprador do banco ia aquele dinheiro, aquele milheiro, que era um dinheiro fácil. Mas deixe-me dizer-lhe que esta questão do BES é igual a muitas outras. Nós temos que confiar em alguém. As pessoas que nos estão a ver e a ouvir percebem isso. Uns tempos antes tinha acontecido isso com o Banif. Uns tempos antes tinha acontecido isso com o Banif. Uns tempos antes tinha acontecido isso com o Banif. Recorda-se que uma estação de televisão, não interessa agora qual, chegou um dia a dizer o Banif está em queda e, portanto, acelerou os depósitos e deu processos em tribunal. Ora, eu, portanto, não vou mudar. É assim mesmo que eu sou. O Ministro dos Estrangeiros já hoje disse que o Governo conduz a política externa. Não me parece que esta seja uma questão assim tão importante. Eu quero ser sucessor do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Eu não vou cometer a deselegância de comentar uma declaração do presidente Marcelo Rebelo de Sousa ou uma declaração do ex-presidente Jorge Sampaio, seja como for. É uma questão de princípio. Nós não ficámos a saber o que é que Marcos Mendes teria feito. Ele refugiou-se atrás de estratagemas retóricos, a dizer o governo já falou sobre isso, foi uma frase infeliz, mas quer dizer, não devemos desvalorizar muito, devemos desvalorizar, e depois disse uma coisa grave do ponto de vista da ética republicana. Ética republicana a sério, não é aquela que anda sempre nas bocas da esquerda, para a sua conveniência. Ele disse que queria ser o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa e, portanto, era deselegante falar sobre o seu desempenho. Isso é totalmente falso. Primeiro, é a obrigação dele criticar quando é criticável a ação do Presidente da República em funções. Outra coisa é quando Marcos Mendes, se for eleito, deixar de ser Presidente e depois andar a fazer críticas ao Presidente da República em funções. Isso é uma outra coisa. Ele, neste momento, é candidato e tem que prestar contas aos eleitores. Se os eleitores vão dizer, não prestas contas, então não voto em ti. Portanto, preferias que ele não tivesse sido tão cauteloso ou tão... Mas depois ele diz esta coisa da sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa. Ele não é sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa. Não é por aí que ele deve mais elegância ou menos elegância. Ele é candidato a um cargo republicano onde não há sucessões pessoais. Não há. E, portanto, se Marcelo Rebelo de Sousa agiu mal como agiu, ele deveria ter feito o que Gouveia Mel disse. Marcos Mendes está tão desesperado por ficar com aquela base pequenina de apoio nuclear do PSD / Marcelo Rebelo de Sousa, que com estas hesitações arrisca-se a não conquistar o respeito da maior parte das pessoas que vão votar em janeiro.